Eu queria começar esse pós-jogo de hoje falando pra vocês o seguinte: desesperador é adjetivo pra atual situação do Corinthians. O Corinthians é derrotado mais uma vez pela equipe do Bahia. Mais uma vergonha, mais um vexame, mais uma partida que, apesar do Corinthians ter criado, apesar do Corinthians ter sido superior ao Bahia, mostra mais uma vez em todos os detalhes as nossas dificuldades técnicas, as nossas dificuldades de elenco, as nossas situações que precisam ser revertidas o quanto antes, se a gente quiser pensar num futuro na Série A do Campeonato Brasileiro. É cedo para falar isso? Mas a situação é preocupante demais. Mais uma vez eu falo para vocês, o Campeonato Brasileiro não espera, o Campeonato Brasileiro não perdoa. E o Corinthians tá dando sorte pro azar no Campeonato Brasileiro de 2025. O time do Bahia, apesar de ser um time bem treinado, a gente vai falar bastante em relação às situações do jogo. O time do Bahia hoje ele não conseguiu jogar com propriedade, mas ele jogou contra um time que entra em campo desligado. O Corinthians entra em campo extremamente desligado, não foi a primeira vez, e o Bahia foi muito assertivo e acabou fazendo 1-0 logo no comecinho do jogo. Logo no começo o Bahia faz 1-0 numa bola que era defensável pro Hugo Souza. O Hugo Souza poderia muito bem ter defendido essa bola, mas não é o único culpado da situação. Pode colocar aí o Martinez pela marcação errada na situação e outras situações também de outros jogadores. Só que daí o Corinthians continua com propriedade, posse de bola, tentando, buscando, e parabéns para os meninos do Corinthians. Se tem dois jogadores hoje que não merecem ser criticados, eles se chamam Kaique e Guinegão. O Kaique hoje conseguiu criar, conseguiu finalizar a gol, conseguiu ser incisivo no lado esquerdo, e o Guinegão conseguiu segurar a zaga do Bahia, fez um golaço de empate. Aí o Dorival vai e tira o Guinegão do jogo. Como que você vai passar pano para esse treinador, sendo que o time tá precisando de ter um centroavante dentro da área e ele tira esse centroavante? O Corinthians chega ao gol de empate com o Rodrigo Garro, o gol é anulado, na minha opinião é bem anulado, tá? A bola é desviada e a trajetória da bola muda completamente depois que o Kaique toca com a mão na bola, mas o Corinthians continua atacando, buscando, tentando, tendo posse de bola. Aí o Corinthians empata o jogo, aí entra o senhor Paulo César Zanovelli. O cara que tentou de todas as formas, juntamente com o VAR, anular o gol do Corinthians. Aonde que vocês já viram um quarto árbitro participar da cabine do VAR ali, da telinha, junto com o árbitro? Isso mostra que o árbitro ele não tá conseguindo achar algum lance pra poder anular o gol do Corinthians, cara. É impressionante. É impressionante você chamar o quarto árbitro para tentar analisar um lance. Isso é coisa de gente sem pulso. Isso é coisa de gente que tá fazendo uma tendenciosidade, sim. Mais de 10 minutos para poder comprovar que foi um gol legal. O Guinegão nem toca no goleiro. Ele nem toca no goleiro. Aí o Corinthians tem o gol confirmado e o Corinthians não teve tempo nem de comemorar o gol. O Corinthians não teve tempo nem de ter a capacidade de poder colocar a partida de novo no chão e tentar a virada. E o Mateuzinho vai e me faz um pênalti ridículo. Como que dá um carrinho daquele dentro da área, porra? Senhor André Ramalho também, marcando fofo do jeito que tava marcando. Aí o Bahia faz 2-1 com o William José, tudo o que eles queriam, e acaba virando o primeiro tempo, ganhando o jogo de 2-1. Chega no segundo tempo, o Corinthians continua ainda tentando o ataque, só que daí já muda, né? Aí já bate o desespero, aí começa a chuveirinho na área, e começa a colocar 485 jogadores pelo lado. Aí o Dorival Júnior vai e tira o centroavante, que tava segurando os zagueiros. O Dorival Júnior coloca o Thales Magno como referência dentro da área.
E apesar do Thales Magno ter cabeceado uma bola lá que o goleiro fez uma defesa, não é jogo pro Thales Magno jogar daquela forma. Não é jogo pro Thales Magno nem jogar. Nem jogar. Tirasse o Kaique, colocasse o Vitinho, mas deixa o Guinegão no jogo, porra. Olha, rapaziada. Jogadores hoje como Mateuzinho, José Martínez, o Rodrigo Garro, pra mim, hoje fez um segundo tempo pavoroso. O Bahia conseguiu aumentar suas ações de marcação e acabou com a distribuição de jogo do Garro. O Garro fez um primeiro tempo até que ok, beleza. Mas, ao mesmo tempo, o Garro fez um segundo tempo muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque a partir do momento que o Dorival tira o Guinegão, coloca o Thales Magno, a zaga do Bahia se adianta, o Rodrigo Garro fica entre duas linhas de 9 jogadores do Bahia e não consegue se encontrar mais na articulação. O Garro passa a jogar de costas, sendo que o Garro é esse cara que tem que levantar a cabeça e poder articular. Então o Corinthians hoje é derrotado, a situação está calamitosa. Para vocês terem uma noção, dos times que estão abaixo do Corinthians, apenas o Vitória tem o mesmo número de jogos que o Corinthians. O Sport tem menos, Fortaleza tem menos, Juventude tem menos, o Grêmio tem menos, o Santos tem menos. Se o Santos empatar amanhã, o Santos já passa o Corinthians. Então a gente vai se encaminhando para um segundo turno onde o desespero já começa a bater de maneira mais forte. Aí a gente fica procurando tentar achar os culpados de tudo quanto é forma, e para mim são vários. Essa administração é patética, a diretoria é patética, a organização para tentar contratações é patética. Então, não se surpreendam, tá? De sobrar pra Fabinho Soldado, pra tentar esconder a merda que eles estão fazendo dentro da administração do clube. Não se surpreendam de querer mandar outras pessoas embora. E o Dorival tá no cargo, vamos ser sinceros, é um péssimo trabalho. É um péssimo trabalho do Dorival. Ele tá no cargo pelo simples fato de ter se classificado na Copa do Brasil. E eu acho que se passar do Vasco, não conseguir ganhar, chegou no Atlético Paranaense, tomou um sapeco lá, o Dorival vai cair. Mas vai precisar esperar chegar até esse ponto? O único jogador que a gente tem de característica como um centroavante, já que vai cruzar a porra da bola pra área o tempo todo, ele não foi relacionado, que é o Hector Hernandes. Olha o nosso elenco, rapaziada. Olha o nosso elenco. E o Breno Bidon? Como que a gente vai esperar um cara desse como titular? Olha o que o Breno Bidon faz, ou melhor, não faz dentro do campo. Tudo que ele tenta, ele faz errado. Ele não consegue ser um volante que chega pra bater no gol. Ele não consegue ser um volante de contenção. Ele não consegue ser um volante de recomposição tática. Pelo amor de Deus, cara. Que absurdo. Vai esperar o quê desse jogador? Vai esperar o quê desse time? Apesar do Corinthians hoje, mais uma vez, ter criado oportunidades, é muito pouco. O elenco nosso é limitadíssimo. A situação é desesperadora. Olha, cara. Não sei, velho. E olha que o Bahia tava todo desfalcado. Não jogou Everton Ribeiro, não jogou Eric Pulga, jogou ninguém. Era mais um jogo que a gente poderia ganhar para poder olhar com mais tranquilidade para as partes de baixo da tabela. Mais um dentro da nossa casa. A gente não ganha 11 jogos no Brasileiro. 11! Os nossos reservas imediatos, que é o Thales e o Romero, tem um gol, o Thales, e uma assistência. O Romero tem uma assistência. Vai esperar o quê desse ataque? Cara, é patético, é desesperador, a situação é calamitosa e eu não sei, cara. Só sei que os próximos capítulos prometem muito, porque o Corinthians ele tem a capacidade de cavar ainda mais o buraco em que o time se encontra.